Nós estamos chegando para mais uma aula online aqui do canal Entender na Prática, o Excel na Prática. Eu me chamo Júnior Freitas, seu professor de Excel na Prática. E nós vamos criar um controle financeiro na nossa aula de hoje. Aproveita, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe a informação e vamos praticar. E aí está a planilha que nós vamos trabalhar na nossa aula online de hoje. Calma que eu vou te mostrar aí esses componentes. As cores, os botões, você pode personalizar de uma forma diferente, né? Eu estou colocando aqui com esse exemplo, com esse modelo, mas você pode fazer aí do jeito que você acha legal. Veja só, eu tenho aqui um botão de contas, eu tenho aqui um botão de previsão de entradas, eu tenho aqui uma previsão de saídas, eu tenho aqui o realizado, eu tenho aqui os detalhes do realizado, eu tenho aqui os débitos da planilha, eu tenho aqui um comparativo de receitas, eu tenho aqui o comparativo de despesas, toda essa estrutura para você criar o seu controle financeiro e parar de uma vez por todas de perder dinheiro, de não saber o que está acontecendo com o seu dinheiro. Então, essa é a planilha que nós vamos montar agora. Vamos lá! Então vamos começar a nossa planilha de controle financeiro. Você vai abrir o Excel aí no seu computador. Detalhe, existe também a possibilidade de usar o Excel online, né? Mas na versão online, alguns recursos que eu vou mostrar não estarão disponíveis. Lembrando que você pode personalizar as cores, até o formato dos botões que você vai ver agora. Então a primeira coisa que nós vamos criar é o menu da planilha. Para criar o menu da nossa planilha, eu vou clicar aqui na opção exibir, dependendo da versão que você estiver usando, será exibição, e aí você vai desmarcar essa caixinha aqui, ó, linhas de grade. Ao fazer isso, o Excel tira todas as linhas que você tem aqui na planilha. Volta lá na página inicial para que você tenha acesso às ferramentas básicas, né? O tamanho de letra, cores, não serão alterados agora, porque nós vamos colocar objetos. Pois é, nós vamos colocar objetos, formas no nosso menu. O menu é o que vai dar acesso a todas as outras planilhas depois que nós fizermos. Então você vai clicar aqui no inserir, é um botão que fica lá em cima na guia inserir, e aí dentro da área de ilustrações você tem um botão chamado formas. Quando você abrir as formas, olha só, nós temos todas essas formas disponíveis. Você pode escolher aquela que te agrade. Eu vou escolher aqui o retângulo de cantos arredondados, né, que é um retângulo que é bem interessante para a criação de botões. Quando você clica em qualquer forma, o mouse ele fica com esse formato aí que você está vendo, com uma cruz fininha. Só o fato de você dar um clique em qualquer lugar já vai fazer o desenho padrão do botão. Claro, agora a gente vai ajustar da maneira que nós queremos. Ó. Ele já veio em azul, já veio nesse tamanho. Essas bolinhas brancas ao redor alteram a dimensão desse botão. Então aqui eu tenho a largura, aqui eu tenho a altura, então eu posso ir alternando o tamanho que eu achar que fica legal, né? Eu vou deixar nesse tamanho aqui, é o tamanho que me agrada. Antes de você escrever dentro do botão, você já pode determinar os demais botões, né? Se você quiser fazer uma cópia desse botão aqui, por exemplo, você vai fazer um atalho, Ctrl D, de dado. Então, Ctrl D, ele já cria um outro botão. Veja que a gente pode fazer isso com todos os botões, né? Como na nossa planilha a gente vai fazendo aí as guias por partes, então eu vou fazer um botão para cada guia de planilha. Eu criei o segundo aí só para você ter uma referência de como que nós vamos fazer a cópia. Clicando aqui nesse o primeiro botão que nós vamos criar se chama contas. E aí nós vamos terminar a digitação. Veja que eu cliquei em cima do botão e digitei. É simples assim, você vai clicar e vai digitar. Ele automaticamente já entende que você quer colocar um texto. Para que esse contas fique no meio aqui da minha imagem, do meu objeto, eu tenho aqui, ó, na página inicial, o botão de centralização. Ó, centralizar. Eu posso centralizar esse botão clicando nas opções, né, definidas como centralização. Então, esse é o botão contas, né, que nós criamos
da nossa planilha. Além do botão contas, nós temos outros botões a serem criados. Nós temos pelo menos aí a previsão de entradas, a previsão de saídas, realizado, detalhes do realizado, os débitos e os 2 botões comparativos. Então veja que nós temos aí pelo menos, além do botão contas, né, nós temos mais 7 botões para criar aí na nossa planilha. Então eu vou colocar esses 7 botões aqui. Ó. Então já fizemos um aqui. Lembrando, seleciona o botão e faz Ctrl D. Aí ele cria uma cópia. Fizemos aqui o segundo, Ctrl D. Aí vamos posicionando aqui. Posso colocar em qualquer lugar da planilha, tá? Eu estou colocando aqui por preferência pessoal. Vamos colocar outra cópia de botão aqui. Sempre Ctrl D para ele duplicar no mesmo tamanho, na mesma proporção. Mais uma cópia aqui. Mais 2 cópias. Vou colocar aqui nessa região, né? Vamos lá. Ó. Então fiz aqui as cópias dos botões. Agora eu posso nomear, né? Vou colocar aí nomes dos nossos botões. Clica no botão e digita previsão de entradas. Ah, Júnior, mas agora ficou maior do que o botão. A gente pode selecionar, igual a gente faz no Word. Podemos centralizar, né? Ele já automaticamente corrige. Ah, ainda está fora. A gente pode diminuir aqui o tamanho da letra até ele caber no botão. Eu posso mexer um pouquinho na dimensão para que caiba as opções, né? Previsão de entradas, previsão diária de saídas. Posso aqui dar uma redimensionada, né? Diminuir o tamanho da letra. Centralizar, são ferramentas que estão disponíveis lá na parte superior. Ó. Posso ir ajustando esses botões. Aqui é o bom senso que vai fazer o seu menu ficar da forma que você quer. Eu ainda não mexi nas cores, vou mexer ainda, hein? Realizado, deixar aqui centralizado. E os detalhes do realizado. Detalhes do realizado. Também cliquei, digitei e já vou aqui selecionar. Ah, ficou grande. Então a gente dá uma ajustada no tamanho do botão, tanto no tamanho da letra. Observe bem as ferramentas que eu estou usando aí para você poder imitar, né? E aqui o botão de débitos, também vou centralizar. Aqui a gente tem 2 botões que nós vamos usar para os comparativos. Aqui o comparativo de receitas, eu coloco também ajustado aqui, né? Porque é uma frase grande. Comparativo de receitas. Aqui eu tenho o comparativo de despesas. Também coloco aqui as informações dessa maneira que você está vendo. Centralizado. Posso mexer no tamanho da letra. Caber. Comparativo de despesas. Então, fizemos aí os nossos botões no nosso menu. A cor. O fato de você clicar no botão, já vai aparecer aqui uma opção chamada formatar. Você vai no formatar, preenchimento da forma, aí você escolhe a cor que lhe agrada. Eu vou escolher aqui cores que eu desejo. Você pode escolher a cor que você quer. Por exemplo, contas eu vou escolher essa cor aqui, previsão de entradas eu vou deixar em azul, previsão de saídas eu vou escolher um vermelho, realizado, vou sinalizar aqui com um verde, sempre no preenchimento da forma, hein? Atenção, detalhes do realizado. Escolhi aqui também uma cor mais parecida com o vermelhinho. Débito, eu vou colocar vermelho novamente. Comparativo de receitas, vou deixar em azul. Comparativo de despesas, vou deixar em verde. Pronto, o nosso menu ele já está pronto. Ah, Júnior, eu quero deixar em outro formato, quero deixar mais retinho, quero mexer no alinhamento. Fique à vontade. Aqui é uma questão pessoal. E eu estou colocando bem colorido aí só para você identificar. Mas você também pode usar poucas cores se você assim achar conveniente. Dessa maneira, nós terminamos o nosso menu. Agora que o nosso menu já está criado, nós vamos começar a criar as nossas planilhas. A primeira planilha que nós vamos criar é a previsão de entradas. Antes, nós vamos aqui embaixo, na planilha 1, onde tem o nome planilha 1,
e vamos renomear. Você vai clicar com o botão direito do mouse e vai clicar em renomear. Vai aparecer aí a palavra planilha 1 selecionada, né? Eu vou apagar, tecla de apagar, e vou digitar aqui, ó, tudo em letra maiúscula, menu. Notem que a gente tem o hábito de escrever em letra maiúscula para ficar melhor para a visualização, né? A digitação em letra maiúscula. E aí, quando você digitar menu, você pode pressionar Enter para confirmar. Então, o nome desta planilha é menu. Lá embaixo, eu tenho um botãozinho que é o sinal de mais, para adicionar uma planilha em branco. Veja, cliquei, já abriu aqui uma planilha em branco para que eu possa começar a trabalhar. Se eu já quiser colocar o nome dela, botão direito, renomear, e eu vou chamar essa planilha de previsão de entradas. E vou pressionar Enter. Na nossa previsão de entradas, nós vamos considerar as informações que nós teremos ao longo do mês que entrarão. O que é uma previsão de entradas? É quanto de recurso entrará. As três primeiras colunas, coluna A, coluna B e coluna C, eu vou utilizar para dados, para digitação das informações ao longo do período. Então, eu vou colocar aqui na primeira célula da primeira coluna, na coluna A, eu vou digitar aqui data, eu vou pressionar Enter. Na coluna B, eu vou selecionar também aqui a primeira célula e vou digitar valor. E na coluna C, eu vou digitar a palavra entrada. O que significa isso, Júnior? Data, eu vou colocar a data da entrada. Valor, a espécie, o número. E entrada se refere à descrição. Aquela entrada se refere a qual descrição? Esse é o objetivo. Aqui na coluna E, eu vou pular uma coluna, portanto, para a gente ter uma visualização melhor. Eu vou fazer a descrição das entradas. Ou seja, quais são as formas de entradas que eu tenho? Quando a gente fala de uma pessoa física, uma pessoa comum, né, você tem geralmente o salário, as comissões, os valores extras. No caso de uma empresa, aí a gente tem o caixa, o cartão de crédito, o cartão de débito, os boletos. Então, tem nomes diferentes de acordo com o controle. Como a gente está fazendo para pessoa física, eu vou considerar aqui, basicamente, o salário, ou salários, e as comissões. Eu estou colocando no plural aqui, porque você pode fazer isso em conjunto. Você pode fazer um controle financeiro da família, né, que é o ideal, inclusive. Vou selecionar aqui essas duas células, ó, na letra E e na letra F, e vou alinhar ao centro. Cliquei aqui nesse botãozinho, vou lá em alinhamento, tem aqui horizontal, tem aqui vertical. No horizontal eu vou escolher aqui, ó, centralizar seleção. E vou dar um OK. Veja, eu centralizei as informações aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho, né? Ó, parei o mouse na divisão entre as letras, né? Entre as colunas. E coloquei aqui descrição de entradas. Júnior, eu não tenho só salários e comissões, eu tenho outras. Não tem problema. Nós vamos considerar essas duas apenas como exemplo. Tá legal? Então, a nossa previsão de entradas, as informações, vamos dizer assim, base, elas já estão cadastradas. O que eu tenho que fazer agora é visual. É a parte visual que eu tenho que configurar agora. No nosso caso, essas três colunas serão utilizadas para preenchimento de informações. Eu vou clicar na coluna A e vou arrastar até a coluna C. Agora, aqui no página inicial, eu tenho um botãozinho aqui, uma seta, ó, vou clicar nela e vou escolher todas as bordas para eu marcar essas três colunas, né, para que fiquem visíveis, para que eu digite as informações. Agora, vem algumas informações legais para você aí, ó, presta atenção. Na coluna data, eu posso aceitar datas de um determinado mês. Se eu quiser, eu posso determinar um período, só que eu aceito datas. Júnior, eu quero deixar assim aberto, porque eu vou usar esse controle financeiro para o ano inteiro. Então, você pode deixar aberto, mas é possível determinar datas. E se você quer saber mais sobre isso, o nome é validação de dados, tá? Valor. Valor é geralmente dinheiro. Então, eu vou clicar aqui na letra B e na página inicial tem esse botãozinho aqui que é o formato de contabilização. É o estilo de moeda, né? Eu vou clicar no desenho para que todo número que eu digitar agora, ele se transforme em dinheiro, tá? E entrada, geralmente, é uma descrição.
Ou seja, a entrada só pode aceitar aquilo que eu coloquei aqui na descrição de entradas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na letra C para selecionar toda a coluna, né? E vou dizer ao Excel, eu quero que você só aceite as informações que tem aqui nessa descrição. Detalhe, eu coloquei duas, mas você vai poder selecionar a coluna inteira ou todas as células que você tiver aqui. Enfim, isso é indiferente. Então eu vou clicar aqui em entrada apenas para você entender a proposta. Cliquei aqui embaixo da palavra entradas. Vou na opção dados. Aí eu vou vir aqui em validação de dados. E aí na validação de dados vai aparecer essa caixinha. Nessa caixinha eu tenho aqui permitir qualquer valor. Dentro disso que eu acabei de falar, eu vou alterar. Então eu não vou permitir qualquer valor. Eu vou clicar nessa setinha e vou permitir somente uma lista que eu vou determinar para o Excel. Então eu vou clicar em lista. Cliquei em lista, olha que interessante. Aparece uma outra caixinha aqui embaixo. Para você realmente entender o que eu estou falando. Eu estou configurando aquela célula que está ali, embaixo da palavra entrada, para aceitar somente informações que eu quero. Então, eu vou clicar aqui dentro dessa caixinha fonte, agora, e vou clicar e arrastar nessas duas palavras, porque eu quero que o Excel só aceite essas duas. O jornalista tivesse mais, eu poderia selecionar todas as células que eu gostaria. Feito isso, eu vou dar OK. Quando eu der OK, você vai notar que ali perto da entrada, na hora que eu clicar aqui na célula da entrada, eu clicar na setinha, vai aparecer somente duas opções, que é justamente o texto que está lá naquela célula E2 e E3. Então, só para você entender, aqui em entrada eu vou tentar digitar o meu nome. Quando eu apertar Enter, o Excel vai falar, opa, Júnior você não pode digitar, né? Traduzindo esse texto aí. Você só pode digitar aquilo que está ali na célula E2 e E3, porque é assim que você configurou. Então, para você não precisar digitar, você pode clicar nessa setinha e aí vai aparecer aqui as opções, salários ou comissões. Simples assim, o nome disso é validação de dados, tá certo? Validação de dados, muito importante, hein? O que nós vamos fazer agora é uma parte mais visual do Excel, né? Então, eu vou selecionar aqui esse intervalo e vou formatar bordas nesse intervalo. Vou colocar também aqui um preenchimento cinza, para ficar um tom aqui de fundo, né? Só uma ajeitadinha aqui. Nesses dois aqui eu vou transformar em dinheiro. E agora nós vamos fazer nessas duas células aqui, uma função. Pois é, nós vamos fazer o Excel buscar essas informações lá dentro da tabela e trazer o total. Então, para a gente exemplificar, eu vou colocar aqui algumas informações de datas para que você tenha referências. Vou colocar dia 1º, dia 15, imaginar que eu recebi dinheiro, recursos, né, nessas datas. E dia 30/12. Prontinho. Então, vou colocar aqui. No dia 1º, por exemplo, eu tive R$500 de comissão. No dia 15, eu tive 1.500. E no dia 30/12, mais 1.500. Esses 1.500 se referem, por exemplo, a salário. Então, eu vou colocar salário. E esses 1.500 também a salário. O que acontece? Como tem poucas informações, se eu perguntar para você assim, quanto de salário eu recebi nesse período? Fácil. 1.500 mais 1.500. Quanto de comissões eu recebi? 500. Só que o que acontece? Nós não podemos ficar somando dessa forma no Excel. Porque senão a gente perde muito tempo. Então, eu vou clicar aqui, e vou fazer uma função. Como assim? Eu vou fazer o Excel trazer a resposta para mim daquele intervalo. Então, eu vou colocar aqui, primeiro, vou dar um nome, né, a esse intervalo, esses intervalos de coluna. Então, essa primeira coluna aqui, do 1/12 até a última data, vou fazer um atalho. Ctrl Shift seta para baixo. Ctrl Shift seta para baixo. Duas vezes, selecionou a coluna inteira. O nome dessa informação eu vou chamar de data. Aqui, vou clicar nos R$500, Ctrl Shift seta para baixo duas vezes, vou clicar aqui nessa caixinha e vou digitar valor.
E aqui, no comissões, Ctrl Shift e seta para baixo 2 vezes e vou digitar entrada. Dei nome para quê, Júnior? Para facilitar minha vida agora, ó. Igual soma C, é o nome da função, abre parênteses. Qual que é o intervalo que eu quero que ele pegue para ele fazer a somatória? É o intervalo que tem o salário e a comissão, ou seja, a coluna C. O nome da coluna C é entrada. Olha o que aconteceu. Quando eu digitei entrada, o Excel já selecionou todas as informações. Um detalhe importantíssimo, eu não peguei os títulos, hein? Cuidado com esse detalhe. Ponto e vírgula. Ele pede para mim aqui o critério. Qual que é o critério? Esse critério. Eu quero que ele busque essa informação lá dentro desse intervalo. E eu vou dar o ponto e vírgula novamente, porque ele quer o intervalo de soma. O intervalo de soma que eu quero que ele pegue é valor. E aí eu vou fechar o parênteses. Veja que eu tive que dar 3 argumentos para ele para que funcionasse essa planilha. Dando essas informações para ele, ele me traz a resposta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar lá naquele intervalo azul, quais são as informações de salários. Depois, ele vai olhar as informações dos valores. Depois, ele vai somar os dois. No nosso exemplo, são 2, mas se tivesse 1000 aqui, ele faria isso com os 1000 salários. Então, eu vou fazer aqui essa demonstração, vou apertar Enter, tem que aparecer aqui um resultado em dinheiro. Júnior, não apareceu. Aqui é só porque a coluna está menor do que o número. Então, eu vou aumentar aqui, ó, entre a coluna F e a coluna G, vou aumentar a largura para que ele veja toda a informação, para que eu veja todas as informações que tem aí nessa célula. Ou seja, 3.000, ele somou. Ah, mas isso aí que você fez, não sei se está funcionando não. Eu vou trocar aqui, só como exemplo, eu vou colocar comissões aqui para você ver que vai diminuir sozinho o valor lá dos salários. Ó, ele tirou 1.500 porque não está escrito mais salários. Quando está escrito salários, ele soma. Essa é a essência da função C. Eu vou fazer mais uma vez para você captar aí, ó. Igual, soma C, abre parênteses. Qual que é o intervalo que eu quero? É o intervalo de entrada. Ponto e vírgula. Qual que é o critério? Comissões. Ponto e vírgula. Qual é o valor que eu quero que ele vá fazer a somatória? A coluna valor. Como eu dei nome, ó, fica mais fácil. É por isso que a gente colocou nome. Entrada ficou a coluna que está a discriminação. E valor é a coluna que tem os valores. Quando eu apertar Enter, aparecerá o valor de R$500, que é o que tem ali dentro na previsão de entradas. A previsão de entradas, então, zeramos. Já fizemos a parte estrutural dela. Falta fazer agora um botão que vá dessa planilha lá para o menu, né? Porque se a gente tem um botão de lá que vai vir para cá, agora tem um botão que vai daqui lá para o menu. Então, eu vou no Inserir. Lá na opção Formas, né? Na área de ilustrações você tem Formas. E aí eu vou colocar uma seta para indicar que eu estou voltando, né? Vou clicar na setinha aqui para a esquerda. Lembra como é que faz o botão? Posiciona o mouse em qualquer parte da planilha e dá um clique somente com o botão esquerdo. Ó. Ele já desenha o botão num tamanho padrão. Você pode clicar e arrastar, né? Para você movimentar esse botão. E se você achar, por exemplo, que tem que ficar mais largo, mais fininho aí, maior, menor, ó, você tem essas bolinhas brancas ao redor. Júnior, o que são essas bolinhas laranjas? É para mexer, ó, na estrutura da forma, ó. Tá vendo? Tem um tamanho padrão, mas eu quero uma seta menos pontiaguda, mais pontiaguda. Eu posso mexer. Ah, eu queria fazer uma graça e deixar ele meio inclinado, ó. Tem aqui o girar, né? Então esses botões também servem para formatar o objeto que você está fazendo. Mesmo esquema, clicou na forma, você vai digitar aqui, ó, voltar. E aí, nós vamos na página inicial e centralizar esse texto. Por enquanto, é isso que nós vamos fazer na previsão de entradas. Nós já terminamos. À medida em que a gente vai digitando as informações aqui, por exemplo, aqui está até 30/12, vou colocar 31/12. Aí eu tive lá no dia 31/12 de 2020, um valor, vou colocar aqui um valor de R$300. E esse valor eu recebi novamente em comissões. Olha lá o que vai acontecer. Ele somou
os R$300 lá em comissões. E ele vai aumentando conforme eu vou cadastrando aqui os meus lançamentos. Previsão de entradas, fechou. Então nós fizemos aí a planilha de menu, fizemos também a nossa previsão de entradas. Essa foi a primeira parte do nosso controle financeiro. E para você não perder a próxima aula, na descrição dessa daqui, você já vai agora na descrição, já tem o link para você ativar o lembrete para a nossa segunda parte do controle financeiro. Não esquece, nós ainda temos a previsão de saída, nós temos os detalhes da saída, os detalhes da entrada, os comparativos, a planilha de débitos e o cadastramento geral das contas. Na próxima aula online eu já estou esperando você. Coloca aí no seu lembrete para você não perder a próxima aula do Entender na Prática, um canal de soluções.